Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte? Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte. Ponto final. Ninguém nunca pensou em matar ninguém. Eles não pensaram, tentaram em matar. Tanto é que se a Polícia Federal trabalhasse 10% do que trabalhou para mim, para o caso Adélio, teria chegado a uma resposta de quem mandou me executar. E o Adélio é o cara mais protegido hoje em dia. O Adélio não é um maluco. Comigo é caça de bruxa. Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? É inadmissível essas pessoas presas por tentativa de golpe armado. Pessoas que nunca viram uma arma na tua frente, não tem porte de arma, não sabe nem o que é estilingue. Isso é uma coisa desumana que faz com essas pessoas com câncer. Vamos então para a política, presidente. A PGR pediu na noite de ontem a sua condenação de outros 7 réus nesse processo aí que investiga a tentativa de golpe de Estado. As penas somadas chegam a mais de 40 anos de prisão. Qual será a sua estratégia de defesa, presidente? Olha, você falou 5 crimes. Imagine você multado agora no Rio de Janeiro. Você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR botou isso como crime meu. Daí tem mais. Liderar organização criminosa armada. Ué, o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas foram para a rua? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O próprio atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falou que não foi. Sarney também falou que não foi. Qualquer uma pessoa minimamente inteirada no assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia que é difícil você defender. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada, até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas. Sobrou a fumaça da tentativa de golpe. Não é justo o que estão fazendo comigo e com os demais colegas meus sobre essa tentativa de golpe. Nada foi tentado. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, ou um golpe, você fica sabendo em poucos minutos. Bilhões de pessoas sabem poucos minutos depois daquilo, aqui, até hoje. O mundo tomou conhecimento disso como? Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. Abuso de poder político, reunir-se com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin do TSE se reuniu com embaixadores. E terminou a reunião falando o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ué, tinha certeza que seria o Lula? Como assim? O TSE pesou na mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula no Complexo do Alemão com boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa, que eu morava naquele momento, no Alvorada. O TSE baixou 3 resoluções extemporâneas. Resolução entre março e o dia das eleições não vale para as eleições. Baixaram 3 contra mim. E quando acabam as eleições e eu começo a questionar, tinha uma série de petições. A primeira indefere, tudo bem, e dá uma multa de 22 milhões. O que nós decidimos no partido? Não vamos recorrer e nem vamos apresentar outra. Se apresentar outra, vai ser 200 milhões a multa, quem sabe caçar o regime do partido. Isso é democracia?
Como é que foi debatido as eleições lá atrás do Aécio e Dilma, que foi feita até uma auditoria, que chegou a essa conclusão que as urnas eram inauditáveis. Como é que fica as eleições da chapa Dilma Temer também? Dilma Temer foi um negócio também esquisito. A chapa foi declarada legal por excesso de provas. E quando você vê que outra acusação grave contra mim é duvidar do sistema eletrônico. Olha, eu tenho que acreditar no programador, eu acredito na máquina. E outra, a minha luta pelo voto impresso é desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto de lei que tratava de eleições por voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Fux, ou eu pedi audiência com ele, não me lembro, e fui conversar sobre eleições com voto impresso para 2018. O TSE chegou a comprar urnas, fazer licitação. Depois o Supremo falou que era inconstitucional. Então é inconstitucional na Venezuela agora, que também tem voto impresso. É inconstitucional no Paraguai, também tem o voto impresso. E quando você vê aqui, a segunda inelegibilidade minha, ou melhor, a primeira, o abuso de poder político, foi eu critiquei as urnas. Quem entrou com a ação? Foi o Carlos Lupe. O que o Carlos Lupe disse há pouco tempo, em 2018, se não me engano, nas inserções de horário eleitoral gratuito. Carlos Lupe, esse cidadão aqui. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe. Então, o próprio Flávio Dino já criticou a urna eletrônica. Vários parlamentares criticaram, apresentaram projetos. Nós derrubamos o veto, a Dilma Rousseff vetou o meu voto impresso. Nós derrubamos o veto com voto, inclusive, de petistas. Agora me acusam disso? O senhor vai, então, seguir nessa mesma linha na sua defesa, de levar todos esses elementos que o senhor já apresentou diante desse pedido de condenação da PGR? Nós já levamos. Você quer ver? O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Te digo uma coisa a vocês duas aí. Caso eu estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, eu ia buscar à noite ou na madrugada, eu estaria preso ou morto. Mas o PGR, na denúncia que ele faz, o Paulo Gonet, ele diz no pedido, na denúncia não, desculpa, no pedido de condenação, que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma clara. E dessa forma teria mantido os seus apoiadores em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. O que o senhor acha? Eu quero uma imagem, uma matéria na imprensa, eu fazendo críticas contundentes, em novembro e dezembro de 22. Não tem. Não tem. O senhor reputa, agora, eu então, queria comparar. Olha só. Mobilização. Não, olha só. O pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. Decisão minha. É melhor ficar lá do que ficar na rua. Lá estão protegidos. Tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No dia 2 de novembro de 22, ou melhor, dia 1º, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim. Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora. E dei meu recado ali, nós não somos igual à esquerda. Não podemos fechar rodovias, invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí. Ao longo do percurso, a pedido do Lula, eu nomeei 2 comandantes de força. Eu tive reunido com o ministro Zé Múcio no começo de dezembro na minha casa, na Alvorada, onde ele foi conversar comigo. Queria ter mais liberdade junto aos comandantes militares. Liguei para o ministro da Defesa. A transição foi tranquila. Nós nomeamos Geraldo Alckmin no comecinho de novembro como encarregado da transição pelo partido do lado de lá. Por lado de cá era o Ciro Nogueira. Ninguém reclamou. Fizemos uma transição tranquilíssima. Agora, eu não poderia mais entrar com petições junto ao TSE. Uma que eu ia entrar era sobre essas três resoluções extemporâneas. Não pude entrar. Daí eu perguntei para os colegas, o que a gente pode fazer dentro das 4 linhas? Tem alguma coisa na condição? Daí alguém falou, estado de sítio. Falei, peraí, é uma coisa violenta. E o que é o estado de sítio?
O presidente convoca os Conselhos da Defesa e da República. Foi feito isso? Não foi. Se tivesse feito, convocaria, mandaria uma mensagem para o parlamento, pedindo autorização para baixar o decreto. Para quê, presidente? Esse decreto seria uma alternativa a não deixar o presidente Não. Primeiro, você sempre tem GLO na cabeça para paz no Brasil. Você passa 4 anos com GLO na cabeça. Eu estava buscando alternativas dentro das 4 linhas. E no começo vi que não dava, esquece. Alternativas para quê, presidente? Para não você. O Lula assumir? Não, alternativa para você poder questionar o TSE. Só isso. Nunca eu joguei fora das 4 linhas. Se eu quisesse, se tivesse mal intencionado, faria algo antes das eleições. Trocava comandante de força, coisa mais, não é tem dificuldade nenhuma. Trocava de defesa, trocava isso, trocava aquilo. Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte? Você vê, se o americano desliga o sinal do GPS aqui no Brasil, você vai ficar igual a barata tonta aqui. Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte. Ponto final. Se tem algum maluco lá pensando alguma coisa, é problema dele. O que o senhor queria questionar o TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? Urnas eletrônicas era uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou. Contratou uma auditoria externa. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos um voto impresso. Foi imposição do governo Biden, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Maduro topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os 2 opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Com a acusação: atos antidemocráticos. Subir no microfone, no carro de som e criticar o Maduro. Alguma diferença no Brasil? Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Em 2001, eu estava aqui em Brasília, eu cheguei em 91 aqui. O artigo 53, que os deputados eram invioláveis por palavras, opiniões e votos. Nós botamos o pronome lá indefinido quaisquer. Para não ter dúvida, o parlamentar pode defender o que ele bem entender. E temos deputados de nome, como o Nicolas, meu filho que está nos Estados Unidos, o Gaia, o Cabo Gilberto da Paraíba, e tantos, uns 25, sendo processados por usar a tribuna da Câmara. Nós vimos há pouco uma colega de vocês recebendo uma multa absurda, porque ela publicou, do impresso lá do Rio Grande do Sul, o salário de uma juíza. Você não pode mais. Aqui eu vi aqui, né? Nosso compromisso é com a verdade dos fatos. Parabéns a vocês fazem isso. Nós estamos caminhando para uma situação que você vai perder a paz do Brasil. Hoje é comum, alguém passa um zap para outra pessoa, já pagou? Medo de tudo, não pode criticar mais. Está crescendo aqui, não é sentimento, é uma realidade de ditadura no Brasil. Eu aqui só estou, no meu entender, respondendo esse processo, porque eu tenho nas pesquisas, está aí as pesquisas aí, que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata na margem de erro. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. Provoca o americano o tempo todo. Até digo para você, talvez você vai entrar nesse assunto aqui. Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos teria sido já feito aos moldes da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Por que aqui está em 50%? Porque ele provoca o tempo todo. A questão do BRICS, né? Queremos uma moeda padrão diferente dos Estados Unidos. Provoca o tempo todo. Provoca lá ao lado do Irã contra Israel, ao lado do Hamas contra Israel. É o tempo todo provocando e até chega a infantilidade. Vou levar jabuticaba para ele comer, que eu sei de chuva jabuticaba, né? Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. Pô, é o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Digo aqui, no meu governo, os bilionários e o pessoal pobre, todos ganharam dinheiro comigo, todos, sem exceção. E agora está o caos aí. Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente vai voltar em alguns dos assuntos que o senhor mencionou aqui, mas voltando ainda na questão do pedido de condenação e do seu processo, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o seu ajudante de ordens, foi fundamental na construção da denúncia que foi feita.
O senhor se sente traído por ele de alguma forma e pode tomar alguma medida ainda? Fizeram a pesca probatória em cima do telefone do Cid por causa de um cartão de vacina. E o telefone dele tinha coisa desde antes de eu conhecê-lo. E daí, a partir dali, começaram a fazer histórias em cima disso aí. E teve ameaça em cima da esposa e da filha por falsificação de cartão de vacina. Agora pegaram um zap dele dizendo que eu nunca havia pedido para ele falsificar meu cartão. Tanto é que foi arquivada essa questão. E parece, pelo que tudo indica, né, que encontraram mais alguma coisa lá que mexe com a vida pessoal dele. Parece que é isso aí. Tanto é que nós pedimos os vídeos das delações, desde a qualificação até o término. Não conseguimos todos esses vídeos. Então é uma suspeição forte nesse sentido. O que é uma delação premiada? É espontaneidade, que ele não teve, é verdade, que foi mudada várias vezes, e provas que não tiveram. A última até na calhação com o João Braga Neto. Tinha um pacote de vinho lá que tinha 100 mil reais. Eu sabia como, se não viu, estava lacrado. Pelo peso. Eu posso pegar o máximo de dinheiro assim para você, aqui tem 1.000 reais. Ou tem 200 mil reais, se for nota de 2 reais ou de 200. Tá? Então, uma delação que, se fosse na Lava Jato, tinha sido anulada há muito tempo. Como é Jair Bolsonaro, que atrapalha o sistema. Como é que é atrapalhar o sistema? Você pega um Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano. Comigo passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia ser R$1 bilhão? Você pega o Itaipu Binacional, que apenas gerava energia. A gente entra lá, troca a diretoria, tivemos dificuldade para trocar algumas coisas lá, trocamos. Ao longo de 4 anos, diminuímos a tarifa em 45% em dólar, diminuímos, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, de um voo de 470 metros, alongamos 600 metros a pista do aeroporto, asfaltamos a transboiadeira a pedido do Ratinho do Paraná, obras de pequeno vulto, em quase 60 municípios, no entorno do lago de Itaipu. Nós fizemos acontecer. Para onde ia essa grana? E você vai em todos os estatais. Correios. Foi superavitário comigo em 4 anos, mas você vê no último está em vermelho, né? Por que está em vermelho? Estava azul, está em vermelho. Porque o ano passado, 24, a diretoria dos Correios resolveu reconhecer uma dívida que estava em disputa judicial. E pagou R$1 bilhão para um escritório de advocacias que estava lá, entre os advogados, a esposa do presidente dos Correios. Então pegou esse 1 bi negativo de 2024, jogou no balanço de 22, daí deu negativo. Eu tinha conversado com o presidente dos Correios, é possível nós diminuirmos a dívida dos funcionários Correios com seus fundos de pensões? Porque o fundo de pensão que nós pegamos foi roubado pela administração do PT lá atrás. Tanto é que só desse rombo lá atrás, os funcionários têm um desconto extra de mais ou menos 10% até 2030 no seu salário. E agora tem mais um rombo que está vindo aí, vai passar para 2040. Assim é a administração da esquerda, assim é o PT. Então quem ganhava dinheiro lá atrás nos Correios passou a não ganhar comigo. Tem que tirar esse cara daí. Eu não tirei dinheiro da imprensa porque eu era mau. Eu fui o único presidente que teve que trabalhar com teto de gasto no Brasil. Eu não podia gastar mais do que aquilo. Vou cortar onde? Vou cortar na imprensa, na propaganda, vou cortar por aí, um montão de coisa cortada por aí. Não tinha patrocínio mais para quase nada. Tá? Lei Rouanet, botamos lá para baixo, que Lei Rouanet é o dinheiro que, em vez de entrar no orçamento, é abatido aqui embaixo. E a Lei Rouanet é um negócio complicado. Em alguns casos, né, a pessoa chegava lá, eu quero 10 milhões, chegava para o empresário, ele diminuía esse valor aí, acertava, e depois o cara que ia lá no Ministério da Secretaria da Cultura ia acertar mais alguma coisa, chegava metade para ele. Então, uma jogada excepcional. Então, grandes artistas, né, não são todos que mexem com a Lei Rouanet, eram revoltados comigo. Tanto é que fizeram vídeos maravilhosos que a Amazônia está pegando fogo. Agora está pegando fogo o dobro na Amazônia e não falo nada. Presidente, deixa eu voltar um pouquinho na questão da PGR. Ela pediu sua condenação. Eu queria saber se o senhor mudou de ideia, permanecer no Brasil, tem alguma... Avalia viajar para outro país? Não, eu estou com 70 anos. O governo já Não? sinalizou? Não? Eu estou com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde. Como é que eu vou para outro país? E outra, eu quero vê-lo, esse julgamento meu. Eu estou falando para vocês aqui e vou começar a falar para a imprensa. Como é que eu posso ser responsável por danificar patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? E não é só eu não, tem muita gente presa aí, acusada de danificar patrimônio, que nem estava na Praça de Poder, estava no acampamento. O senhor considera a hipótese de ser preso? Tudo pode acontecer hoje em dia, né?
Por que o Braga Neto está preso? Você nunca viu preventiva durar tanto tempo assim? Qual a acusação do Braga Neto? Interferência no inquérito já tinha acabado. Então é assim que funcionam as coisas. Eu quero e ponto final. É uma pessoa que sequestrou o Supremo Tribunal Federal e faz o que bem entende. Prende, ele vai interrogar, ele vai julgar, ele diz que é vítima porque tinha um plano para assassiná-lo. Agora, a pessoa que pegaram esse plano, chamado Punhal Verde e Amarelo, não foi ouvida até hoje. Então interessa para o relator e para o PGR aquela narrativa. Tinha um plano para nos matar. Se você ler 2 páginas e meia, você cai para trás. Uma coisa ridícula. Ninguém faz um plano para matar ninguém e bota no papel. E aquela besteira que está no papel. Mas fica a narrativa que tinha um plano para executá-lo. Olha, menospreza as forças especiais no Brasil. São pessoas extremamente preparadas para qualquer coisa. E não são bandidos. E não pertencem a nenhuma organização criminosa. E são o tempo todo taxados disso. Se tivesse um plano, os forças especiais para alguma coisa, se o plano fosse justo, teriam executado. Ninguém nunca pensou em matar ninguém. Eles não pensaram, tentaram matar. Tanto é que se a Polícia Federal trabalhasse 10% do que trabalhou para mim, para o caso Adélio, teria chegado a uma resposta de quem mandou me executar. E o Adélio é o cara mais protegido hoje em dia. O delegado que foi encarregado do inquérito do Adélio, lá de Minas Gerais, que chegou à conclusão que era o lobo solitário, foi ser diretor de inteligência da PF. E segundo a própria mídia, a preocupação dele era com os meus inquéritos. E agora está em Londres. Foi para lá descansar. Premiado. O Adélio não é um maluco. Ele não é o lobo solitário. Ele foi no dia 5 de junho de 18, em São José, Santa Catarina, sabendo que meu filho, o 02, iria para lá. O Carlos iria para lá. Quem deu dinheiro para ir para lá? Quem deu a informação que o Carlos estaria lá? Alguém tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio. O funcionário da Câmara anotou e aumentou o CPF que não tinha. E fica por isso mesmo. Nós não conseguimos quebrar o sigilo do telefone do Adélio. Quebraram o meu, da minha esposa, de todo o meu redor. Agora, do Adélio não foi possível quebrar, nem vou falar do advogado. Tentamos também, o advogado é quase impossível, né? É um direito dele, no meu entender. Mas quebraram o sigilo do outro advogado meu, o Frederico Vassef. Quebraram o sigilo dele. Fizeram uma busca e apreensão à meia-noite no shopping lá de São Paulo. Ou seja, uma perseguição implacável. E eu acabei com a harmonia que existia em Brasília entre as pessoas que não queriam o bem do Brasil. Se eu tivesse morrido em 2018, o Brasil já seria não uma Venezuela, mas uma Cuba. Imagine o PT administrando R$1 trilhão, foi que nós já estamos na pandemia. Eles sumiram com 50 milhões de reais, aquela história da casa de maconha, que foi 10% disso foi para o prefeito de Araraquara, que agora acabou de falar, o prefeito de Araraquara, que o Trump é o maior fascista do século XXI. É só provocação, narrativas. Eu tenho que me defender do que eu não fiz. Eu tenho que provar que sou inocente, não eles provar que eu sou culpado. Presidente, o senhor acha que é possível recorrer, já que o seu processo está no STF, que é a Suprema Corte do Brasil, é possível recorrer a outros fóruns internacionais? Mas leva anos. Você vai apodrecer na cadeia. Não seria eficaz? Eu tenho dito, não há interesse em me prender, eles querem me eliminar. Eu sou um problema, solto ou preso sou um problema. E eu não ataco o Supremo Tribunal Federal. Assim como vocês falam em fatos ali, eu falo em fatos também. Não justifica o Alexandre de Moraes, é o relator e vai me julgar agora. Ele é vítima. Ele não disse que tinha um plano para que Punhal Verde e Amarelo queriam matá-lo, como é que ele vai julgar? Nós dois brigamos num evento qualquer. De repente você, um vai julgar o outro. Não tem cabimento isso aí. Cadê o devido processo legal? Onde o Lula foi julgado? Não foi na 13ª Vara em Curitiba? Por que eu sou no Supremo? E mesmo se fosse Supremo, seria o pleno e não parte do Supremo. Os prazos aqui são corridos. Estão a lava-jato os prazos. Tudo é milimetricamente calculado. Mantém o Braga Neto preso para exatamente o recesso. Não contar prazos. Então, conta prazo para o Braga Neto preso. E, presidente, o que significaria para o senhor ser preso?
Eu jamais passou pela minha cabeça que eu não sou bandido. Bandido foi esse que está no governo e foi solto, condenado em 3 instâncias. Não passa a minha cabeça aí, eu não consigo entender. Preso por quê? Por depredar patrimônio? Você estava nos Estados Unidos? E o senhor for esperar uma tentativa armada, se não encontrou ninguém armado aí, o que é um golpe de Estado? É forças armadas, é tanque nas ruas, é você ter um núcleo político, ter um núcleo financeiro, ter apoio de outro setor, ter apoio da imprensa, apoio internacional. Isso é um golpe. Nada foi sequer pensado, não é cogitado, pensado. E se fosse pensado, como não começou nada, não tem crime. Pois não. O senhor espera alguma reação dos seus aliados políticos? O que o senhor imagina no caso de uma eventualidade de prisão ou de uma continuidade desse processo? Eu não posso falar sobre isso, né? Cada um faz o que se manifesta. Vários parlamentares foram falar comigo hoje, gravaram vídeo, tá certo? É o que a gente está fazendo. É uma tremenda injustiça. Se eu tivesse feito um governo de corruptos, eu estaria com bilhões no bolso em liberdade, agora sem problema nenhum. O que aconteceu com o Carlos Lupe no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal? A roubalheira dos velhos INSS foi equivada. O Carlos Lupe está fora do processo. No meu entender, de que vale uma CPMI agora, ou CPI no Congresso? Não vale para mais nada. Se o chefe, o ministro do INSS, né, da Previdência, já foi arquivado a ação contra ele, ele vai dar risada. É esse mesmo que eu mostrei para vocês aqui. O senhor acha que então não vale a pena fazer essa CPMI agora? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque o que o governo geralmente faz? Geralmente é equilibrado ali. Ele convence mais um ou outro a só atacar o outro lado. Daqui a pouco vou botar na minha conta. Como estão tentando botar na minha conta o roubo dos velhinhos. Eu roubei dos velhinhos para dar para o irmão do Lula. Eu nunca recebi um sindicalista no meu gabinete. Nunca recebi um deputado do PT no meu gabinete. Até se ele quisesse falar comigo, eu conversaria com eles. Mas nunca pediram para falar comigo. Agora, eu fraudei o INSS. Se nós começamos em janeiro de 19 uma medida provisória para exatamente evitar que tudo isso acontecesse. Mas o argumento do atual governo de que justamente essa medida ampliou a possibilidade de cadastros de algumas entidades, o senhor refuta esse argumento? Não existe isso. Por quê? Nós apresentamos uma medida provisória para exatamente você fazer uma reclassificação anual de quem está descontando. Essas próprias pessoas, em especial os mais pobres do Nordeste, não sabem o que assinam. Muitos são analfabetas, lamentavelmente. E não vê, quando o desconto já vem no Olerite, você não sente. Se você tivesse me dar uma nota de R$50 todo mês, você sentiria. Mas quando vem descontado, você não sente. São pessoas que por anos foram descontadas. E é um desconto bilionário. Por que eles fizeram isso também? Começou com o Temer, quando o Temer acabou com a contribuição previdenciária, a contribuição lá para sindicato. E nós agravamos a situação, jogamos pesado em cima disso. Eles foram buscar recursos em outro local. E foram em cima dos idosos. O pessoal recebe, em média, aí, R$1.700, R$1.800, R$50 pesa. E agora o Carlos Lupe já está fora disso. O cara que me acusa de criticar a urna eletrônica, acabei de mostrar a vocês, ele é o maior crítico, está inclusive no Facebook até hoje dele. O pessoal vai no Facebook do Carlos Lupe, está lá até hoje. Vá logo que ele vai tirar esse vídeo daí. Não tem problema nenhum. O problema é que ele está na capa do processo. Se é alguém da direita, condena. Se é da esquerda, deixa passar. E, presidente, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido do jornal Folha de São Paulo e outro pedido do jornal digital Poder 360 para entrevistar o Felipe Martins, que foi seu assessor também. O ministro Moraes disse, ao negar o pedido do Poder 360, que poderia haver, abre aspas, risco de tumulto processual, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de negativa? Não sou advogado. O Lula deu entrevista preso. Não deixaram também o Adélio da entrevista preso. De acordo com os interesses pessoais. Tumulto processual. Esse processo é uma fraude. É uma fraude que não se sustenta. Por isso a gente vê que não há uma reação da sociedade contra mim. Muito pelo contrário. E até pessoas humildes estão vendo o tamanho da perseguição.
me perseguiram de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Tudo. Até a minha esposa foi investigada por R$1.900 de moedinhas pega no lago. Graças a Deus ela havia doado para a instituição com recibo. Acuso ela de joias também. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ou melhor, o Tribunal de Contas da União decidiu que os presentes personalíssimos, colar, anel, relógio, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores, até que o Congresso discipline a questão dos presentes. Então ele tinha acusado de tudo, de roubar joias, de falsificar cartão de vacina. Eu pedi para a Polícia Federal investigar uma fraude em Peruche, São Paulo, que havia me colocado como vacinado. E o e-mail que vacinou era lula@gmail. É fácil chegar na pessoa. Quem tem um domínio desse, a princípio, não é uma pessoa qualquer. A PF não investigou. E me acusa de interferir na PF. Interfere agora. Eu não pude botar o Ramagem lá atrás. Agora, esse que está aí, que é amigo do Lula há anos, está lá. Então, o que acontece? O problema é que eu estou bem avaliado, fiz um bom governo tendo em vista a pandemia e a guerra, e eu vou dizer para você, não errei nada sobre a pandemia, nada. É só pegar o relatório com 500 páginas do Congresso americano, você vai ver o que é a pandemia. E você começa a ver no Brasil já indenizações para pessoas que tiveram problemas com a vacina. Com relação ao Trump, presidente, eles querem taxar os produtos brasileiros em 50%. Donald Trump disse que uma das razões disso era justamente a questão de existir uma caça às bruxas no julgamento do senhor aqui no Brasil. O senhor considera apropriado que eles peçam ao Brasil para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, como se o Brasil pudesse, digamos, interferir na Suprema Corte norte-americana? Essa decisão é do Trump. Não tem participação minha. Não existe nenhum lobby meu. Qualquer um está vendo o que acontece comigo. Eu tive problemas com o Trump em 2019. Ele queria taxar o nosso aço. Eu fui lá e conversei com ele. Não taxou o nosso aço. É o que o Milei fez agora. Conversou com o Trump, 80% dos produtos argentinos, não, tarifa zero. O restante, em torno de 10%. Se esse governo tivesse interlocução com o governo americano, iria falar com ele. O Xi Jinping conversou com ele. Todos os países que foram taxados até 100% e tinham um prazo para entrar em vigor, conversaram com o governo americano e resolveram. O que o Trump procura é uma paridade das taxações. Nós taxamos o que vem de lá para cá, em média, 60%. Mas agora, essa nova tarifa que foi imposta na semana passada, de 50%, o presidente norte-americano disse que era em razão do processo que o senhor está sofrendo aqui no Brasil. Ele citou o meu nome, Caça Bruxa. Ele citou também a questão das redes sociais. Das redes sociais, que é liberdade de expressão, e tem também a questão do comércio americano. E também está implícito ali o Lula querendo aqui o fim do padrão dólar nas negociações com o BRICS. E o BRICS virou um ajuntamento de ditadores. Mas você ao pode ver. citar o senhor, ele não está saindo um pouco da questão econômica? Eu não vou interferir, não vou dar palpite na vida do Trump. Não vou. Eu tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muita coisa pelo mundo, fazendo planos, parece que ele estava até namorando, tivemos muitos planos para o Brasil, tá? Na questão dos nossos minérios, as questões aí de maneira geral, os commodities, que competimos em alguma coisa. E ele sempre falava que, pela primeira vez, tivemos um presidente não hostil aos Estados Unidos, que foi eu. E não houve nenhuma participação sua nem de seus filhos nessa questão da... Minha, zero. Não existe lobby. O americano vai com os fatos. Eu não tenho dúvida, não é porque sou eu aqui. Comigo é caça às bruxas. Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Eu acho que não tem que discutir. É uma vergonha esse processo, esse relatório do nosso querido Paulo Gonet. Até quando o Paulo Gonet foi escolhido, lá atrás, que não tinha problema nenhum, eu falei, poxa, o Lula errou, né? Porque está botando uma pessoa que é um cristão, que é uma pessoa que tem uma boa fama, e parece que ele mudou de ideia. Eu queria perguntar, não. O Gonet, por exemplo, quando eu fui interrogado, ele leu lá, aqui, ó, brigadeiro
Pazini falou que as tropas estão à sua disposição, kkkk. O senhor tem a dizer por isso? Falei, ô, prezado procurador, ele é formado pelo ITA. Está de pijama há 15 anos. Nunca teve tropa à sua disposição. Ele ficou olhando para o Alexandre de Moraes. Essas são as acusações? E eu fui educado com ele, com todo mundo. Até propus uma brincadeira para o Alexandre de Moraes. Ser meu vice, para dar uma descontraída no clima ali. Eu não devo nada. Se eu devesse, eu não estava falando com vocês aqui. Estava em algum lugar fugido, escondido por aí. Mas o senhor disse que o senhor não participou, mas o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Ele teve participação direta nessa negociação? Não, negativo. Ninguém está vibrando com a taxação, não. Tá? A taxação entra em vigor dia 1º. O Trump falou que não é agora, mas vai conversar com o Lula. Não vai ser agora. Ele vai propor alguma coisa para ele. O que é? Não sei. Mas vincular a anistia do senhor e de outros envolvidos não estou vinculando nada isso aí. Lá atrás, quando apresentou o primeiro projeto da anistia, queriam botar uma anistia para mim sobre inelegibilidade. Eu falei, não, é só o de janeiro. Eu não tenho nada a ver com o de janeiro. De repente, repito para você, a PF não me coloca no de janeiro, mas o procurador me coloca. Que sem o de janeiro não tem como eles conectar outras coisas. Eles pegaram o de janeiro, tentativa armada de golpe de Estado. Pelo amor de Deus. Com a dona Maria com 74 anos de idade, com a irmã Hilda, pelo amor de Deus, com o lesão cardíaco que morreu na prisão, pelo amor de Deus. Num domingo, você não dá golpe de Estado em cima de prédio, dá golpe de Estado em cima de pessoas. O Lula tinha acabado de sair lá e ir lá para São Paulo, Araraquara, para ficar fora desse negócio aqui. Pô, é uma armação. Só não foi perfeita, repito, a armação do 8 de janeiro, porque eu não estava aqui no Brasil. Se eu estivesse aqui, eu estava preso até hoje. Presidente, o resultado desse tarifaço do Trump foi que o projeto da anistia, que os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, colocariam para análise, foi adiado. Não há nem previsão agora. A questão da anistia chegou a um ponto da Câmara e o Senado aprovar. Poderiam aprovar. Mas daí o Supremo interferiu e falou, se aprovar, vai ser inconstitucional. Daí o pessoal resolveu... Não, e focou também na questão do tarifaço, né? Essa preocupação... Não, o tarifaço aqui foi não, o que passa na cabeça do Trump eu não sei. Ele é imprevisível. Eu gosto dele. Sim. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Ele me tratava como um irmão. Sempre me tratou como irmão. E ele botou naquela carta, no primeiro parágrafo, na primeira linha, o meu nome. Está sendo caça bruxa ou não? Agora, eu não posso fazer pergunta para vocês, né? Você tem que perguntar para mim. Então, eu perguntaria para você. Você acha que eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? A pergunta é que você poderia até responder, mas não vou te questionar, não. Não tem cabimento o que estão fazendo. O senhor fala que é apaixonado pelos Estados Unidos, mas na sua época de deputado federal e também quando presidente, também questionou muito algumas atitudes dos Estados Unidos, inclusive com relação à Amazônia na época do presidente Joe Biden. Sim, já questionei algumas coisas, de acordo com o presidente, questionei. A Amazônia é uma história à parte. O mundo está de olho na Amazônia. O mundo está de olho em terras raras. A China está aqui dentro. O Lula, ano passado, assinou, entre memorandos e acordos, 37 com a China. Entregou tudo nosso para a China. Falta é aprovar no Congresso. Aí, quando começou o problema, Eduardo Bolsonaro, que ele seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tanto é que nós escolhemos na frente de comissões outras mais importantes. Daí tem o problema do passaporte dele, que ele resolveu ficar nos Estados Unidos. Se viesse para cá, seria castrado e ia ficar sem o passaporte. Botamos lá o Felipe Barros. Está fazendo um excelente trabalho. Acordo não tem emenda, ou sim ou não. E o que eu tenho conversado com os deputados do PL que estão na comissão é que não dá para aprovar esses acordos. Então a China é um país que não me quer disputando uma eleição também. Não neguei nada para a China. Meu problema com a China não foi venda de nada. Eles compraram nosso carne, compraram soja, compraram tudo da gente, sem problema nenhum. Agora, o que eles queriam? Comprar terras. O Senado, lamentavelmente, aprovou um projeto de venda de terra para estrangeiro. Eu consegui na Câmara segurar o projeto. Ainda falei com o presidente da Câmara na época. Se vocês aprovarem, eu veto. E a China tem poder para derrubar o veto. E se a China começar a comprar terra no Brasil, acabou o Brasil. Eu chamo de invasão silenciosa. Tem outro grande país que não quer me ver como presidente. Que eu sou uma pessoa autêntica, que penso e trabalho pelo meu país. Você não viu uma acusação de corrupção em cima de mim. O que é comum acontecer com quem tem cargos como o meu, de executivo. Nada.
Trabalhei pelo meu país. Terminamos 24 com 54 bilhões em caixa, mesmo com todos os problemas. Relação dívida pública PIB mais favorável, mesmo gastando R$1 trilhão. Eu tinha uma equipe de ministros que era reconhecida. Um ou outro pisou na bola, nós acertamos ali. Mas a grande maioria fez um trabalho excepcional. E eu dei carta branca para todos eles. Se você pegar alguém na rua agora, me cite o nome de 3 ministros do Lula, o cara não sabe. O senhor avalia que há interferência da China, então, em relação ao seu Não há processo? dúvida nisso. Há 6 anos a China acabou com a lei do filho único. Eles são com 1,5 bilhão de habitantes. Eles precisam encher barriga lá. E o grande fazendão é esse daqui. Se um chinês comprar uma terra vizinha da tua fazenda, ali do lado, o trabalho vai ser 15 horas por dia. Daí alguém vai falar, o MP do trabalho vai fiscalizar. Vai nada. E se for, vai acertar. E como vão ter uma produtividade maior, vão quebrar você do lado. Daqui a pouco um chinês casa com alguém da tua família ali, ou consegue lá, compra a tua fazenda, um brasileiro, e tudo bem. Então nós estamos descambando. O que eu acho que o Trump está vendo, lá atrás ele tinha essa visão. Eu acho que ele tem agora com mais precisão. Ele não quer o Brasil, já está no caminho, né? Mas que se transforme numa Venezuela. Até porque muita gente está preocupada com o tarifaço, também sou contra, seria contra o tarifaço. O meu filho Eduardo seria contra o tarifaço também. Mas nós temos um problema mais grave. Se continuar o Brasil avançando rumo à esquerda, o Lula falando besteira o tempo todo, esse inconsequente, provocando os Estados Unidos. Essa taxa de 50% que pode ser diminuída, eu acho que eu tenho o poder de resolver esse assunto, parte dele. Mas eu tenho que ter liberdade para conversar com o Trump. No momento, nem passaporte eu tenho. O senhor gostaria de ter esse passaporte, então, para ir aos Estados Unidos negociar? Por que eu estou quase 2 anos sem passaporte? Meu Deus do céu! Mas o senhor gostaria de negociar diretamente Gostaria de conversar com ele, sim. Agora, ele vai apresentar uma proposta para o governo brasileiro. Não é apenas eu conversar com ele, ele vai apresentar uma proposta. Quase todo dia tem uma nota dele na imprensa, no Rambo, na plataforma dele lá. Ele está mostrando o que ele está querendo. Cada um analise, comece a ver aquilo ali. Eu que não vou falar o que ele está querendo, qualquer um enxerga o que ele está querendo. Ele quer liberdade de expressão. Até costuma dizer, aqui no Brasil nós temos liberdade de expressão. Nós não temos a liberdade depois da expressão. É o que está acontecendo. Com todo respeito a vocês, não preciso responder. Mas tem colega de vocês que está preocupado com o que vai escrever. É para a gente viver numa situação dessa? Comigo, alguém sofreu alguma represália? Eu falei em censurar algum órgão de imprensa? Comigo não teve nada disso. Me xingavam, esculachavam o tempo todo. E o senhor falou que o seu filho é contra o tarifaço, o Eduardo. Sim. Mas ele já escreveu nas redes sociais e deu algumas entrevistas defendendo essas tarifas e dizendo que a única solução para que o governo norte-americano reduza o valor colocado agora de 50% é garantir a anistia. Olha, o que eu li, ele não é favorável à tarifa aqui no Brasil. Uhum. Ele falou que é uma medida do governo para pressionar o Lula aqui. É isso que ele falou. Tá? Mas ele está lá, essa questão, ele tem um bom relacionamento na Casa Branca, lá no Parlamento, e ele tem trabalhado lá para que o Brasil volte à normalidade. Coisa que não teria liberdade aqui no Brasil. Se tivesse no Brasil falando o que está falando, já teria decretado uma prisão para ele e a Câmara decidir se ia continuar a prisão ou não. Como fizeram com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira falou uma besteira. Eu li aquele negócio, eu não acreditei que ele falou aquela besteira. Pensei, esse cara tá maluco? Agora, 8 anos e meio de cadeia? Pela primeira vez na vida eu dei uma graça para ele, baseado na lei, não foi da minha cabeça. Quando eu deixei a presidência, foi cassada a graça e ele está preso. Arrebentou com a família dele, com várias famílias aqui se arrebentaram em Brasília. É inadmissível essas pessoas presas por tentativa de golpe armado. Pessoas que nunca viram uma arma na tua frente, não tem porte de arma, não sabe nem o que é estilingue. Isso é uma coisa desumana que faz com essas pessoas com câncer. Presidente, na cadeia, pô. Uma curiosidade que eu acho que é de muitas pessoas. O senhor está inelegível. Pretende se candidatar em 2026? No momento, sim. O seu nome é o único da direita. Eu vou até as últimas consequências. Não há uma alternativa ao seu nome para a direita. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores, porque eu subi no carro do som do Silas Malafaia. Não tem cabimento, não gastei um centavo nisso.
Abuso de poder político e reuniões com embaixadores? É privativo do presidente da República convocar embaixadores e não do senhor Fachin. E quando acabou o 7 de setembro, deixei a faixa com alguém. Quando fui para a Esplanada, eu fiquei assustado com aquela imagem. Mas todo mundo ficou assustado. Parecia uma plantação de girassol. E eu ocupei o carro de som do Ciro Malafaia. Aí, abuso de poder econômico. Não gastei um centavo. O carro de som tinha mais carro de som lá, não gastei nada. E qual vai ser a sua estratégia diante do fato de que o senhor está inelegível? É entrar com pedido de candidatura. O TSE, no primeiro momento, vai decidir. Vai estar presidindo o TSE o Cássio Nunes, o vice vai ser o André. O TSE decide. Agora, que tremenda injustiça me tornar elegível por causa disso. Até porque estamos na Suíça, né? Agora, presidente, o registro de candidatura vai se dar somente no ano que vem. Diante disso que o senhor está colocando agora, de registrar a sua candidatura, se o TSE mantiver o senhor inelegível, o senhor vai declarar apoio a um outro nome da direita, então, só em 2026? Para mim vai ser game over. Ponto final. Isso eu vou ver lá na frente. Mas então o senhor pretende deixar isso para 2026 apenas? Tem várias pessoas agora, aí que estão se apresentando como candidatos. Eu acho que todos os partidos tinham que ter seu candidato no primeiro turno. Eu conversei com o Zema essa semana, bati um papão com ele. Converso sempre com o Tarcísio. O Tarcísio é meu amigo, meu irmão. Tá certo? Já conversei com o Caiado. Não conversei com o Eduardo Leite, que não falta de oportunidade, né? Ou falta de interesse dele, o meu, tá certo? O resto eu conversado com todo mundo. Lance, eu acho que deveria ser cada partido lançar no primeiro turno o seu candidato. Mas nessa estratégia de cada partido ter o seu candidato no primeiro turno, isso pode pulverizar as candidaturas da direita e atrapalhar, acho que a direita ou unida. reforça? A direita está unida comigo. Que pese algumas caneladas minhas, nós fizemos renascer no coração do brasileiro o amor à pátria, o patriotismo, a falar em família, a falar em Deus, a não querer que criança seja colocar ideologias com 50 anos na cabeça dela, cada um vai ser o que quiser quando crescer no futuro. Tá? Eu mostrei o que é o Brasil, quando eu falo que nós temos. Quem tem uma reserva mineral como nossa? Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra. Quem tem uma terra agricultável como a nossa? Para pecuária também. Quem tem um clima aprazível como o nosso? Água doce no Brasil todo, uma costa fantástica. Nós terminamos 22 com tudo pronto para eólicas offshore no Nordeste. Eólicas offshore que é catavento no mar. Por que você pode fazer catavento no mar aqui? Porque aqui não tem tufão. Se for fazer nos Estados Unidos, você vai ter que todo ano botar uma torre lá. Aqui não. Para produzir o equivalente a 50 Itaipus. Mesmo sem recurso, o Tarcísio fez milagre. O Tarcísio tinha 7 bilhões por ano para infraestrutura. Fez milagre. Atacamos muitas balsas pelo Brasil. A Ferrovia Norte-Sul privada. Desenrolamos. Não pense que o pessoal do meio ambiente são santos. Não vou falar o que eles são aqui, mas não pense que são santos. Resolvemos o problema ambiental. Foi concluída a Norte-Sul, 4.000 e poucos quilômetros. Por que a Ferrogrão de Sinop a Miritituba, 930 quilômetros, está parada? Decisão monocrática de uma pessoa, de um juiz. Não tem cabimento. E isso aconteceu no Brasil. Que a BR que liga lá Rondônia, Porto Velho, a Manaus, está parada. A Marina não quer. Ah, lá não é lugar para passear. Ô Marina, quem vai passear lá, Marina? Eu tive um debate com ela na campanha passada, lá, 2018. Ela é contra o desarmamento. Mas tinha acabado de dar uma entrevista numa revista que só não foi estuprada com as irmãs quando ia tirar leite de seringueira porque tinha uma espingarda com ela. E agora ela é contra o armamento. Comigo, que teve uma liberação bastante grande para armas, diminuindo quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. É só que quem mata não é arma, é o cidadão que mata. E, presidente, o senhor falou em defesa da pátria. Eu queria só fazer um parênteses e voltar aqui um pouquinho na questão do tarifaço. Muita gente, os aliados do presidente Lula e até mesmo pessoas da oposição disseram que essas novas tarifas impostas e a defesa, a estratégia que o governo está adotando de negociar, deram ao presidente Lula novos argumentos que ele pode usar na campanha de 2026 e deram também esse espaço de adotar um discurso que é mais ligado à direita, da defesa da soberania nacional, inclusive com o resgate das cores, verde e amarelo. O que o
como o senhor entende essa estratégia? O Lula, avalia? apaixonado pelo verde e amarelo, ao lado de ditadores, um dos motivos das sanções também foi o Lula estar lá na Rússia, no dia da vitória, em vez de estar na terra do Flamengo, estava lá ao lado de ditadores e criminosos de guerra. O Lula falar em patriotismo, ora, meu Deus do céu, vamos supor que tem uma sanção em cima da Venezuela agora. O povo deve ir à rua defender o Maduro? O Lula não dá demonstração nenhuma que resolver o assunto. Ele quer o país empobrecido. E quanto mais pobre e sem cultura, melhor para ele dominar. Mas dá um discurso para 2026? Dá, mas não vai para frente. Consegue atingir uma pequena percentual de pessoas menos esclarecidas. Eu quero voltar a 2026. O senhor considera, aí, no caso de inelegibilidade, permanecer alguém da sua família? A gente vê algumas pesquisas de popularidade da sua mulher, dos seus filhos. O senhor considera algum deles? Você vê a pesquisa, não pedi para botar ninguém em pesquisa, né? A Michelle dá como a mais habilitada a ganhar a eleição, por exemplo. Você não vê discutindo política com ninguém. Ela tem a vida dela, em casa sem problemas comigo, graças a Deus. Ela está no PL Mulher, acabou de chegar do Acre agora, uma viagem lá. Se você andar na rua agora e fizer uma pesquisa, qual partido você vai votar? O PL está na frente. Tem a ver com o trabalho dela. Ela sempre dá uma boa mensagem de esperança, aponta algumas soluções. No Acre agora ela é uma carta dirigida ao Lula. Ela resolveu, com a equipe dela, fazer uma carta. No meu entender, ficou muito bem feita a carta dela. Baixar as armas e buscar alternativa. Que há uma previsão não muito precisa que com esse tarifaço, se entrar em vigor de 1º de agosto, a gente perde 6% do PIB. Se está 3 positivo, passar para 3 negativo. E aí vem desemprego. O pessoal não investe. Já está difícil investir com a taxa Selic 15%. Eu cheguei a botar a taxa Selic 2% no começo de 21. No contexto de pandemia. Contexto de pandemia. Agora, por quê? Eu tinha uma equipe, não é só o Paulo Guedes. O Paulo Guedes pegou o Ministério do Planejamento para ele, Secretaria, pegou a Indústria e Comércio. O Paulo Guedes pegou a equipe e eu dei liberdade para ele. Eu ia lá de vez em quando dar uma sugestão. Lá de vez em quando ele aceitava. E eu ficava feliz, porque quem é economista é ele. E não eu. Eu não entendo de economia. Alguns acham que eu estou me rebaixando, me desconsiderando, para que não entendo de economia. Eu quero me comparar com o Paulo Guedes, não tem condições. Então ele fez o trabalho certo. Já teve vezes no meu gabinete, tem uma dúzia de ministros pedindo a cabeça do Paulo Guedes. O que eu falava para ele? Quem vocês querem no lugar? Ah, não temos nome. Quando aparecia um cara com nome, esse cara não se compara com o Paulo Guedes. E ligar o Paulo Guedes, uma dúzia aqui na tua cabeça aqui agora. Tá mantido, pô. Porque o político, ele é imediatista. Nós, como zeramos impostos federais de combustível, não foi com canetaço minha. Foi o parlamento. O Arthur Lira foi o grande responsável por isso aí. E nós passamos a arrecadar mais e botamos um teto no ICMS. O ICMS do Rio de Janeiro era 34%. Dava R$ 2,30, R$ 2,30 por litro de gasolina. Botamos a metade disso. Nós botamos a gasolina no Brasil abaixo de R$ 5,00. O etanol na casa de R$ 2,50. O Brasil estava indo bem. Está voltando os impostos federais dos combustíveis. O cara quer taxar todo mundo. Daí reclama quando o Trump taxa. E, presidente, eu sei que o senhor não gosta de cogitar não ser candidato, mas se eventualmente o senhor não puder registrar a sua candidatura em 2026, o nome que o senhor escolher terá de prometer que vai conceder o indulto ao senhor caso o senhor seja condenado e preso? Primeiro, não é indulto para mim. Tá? Isso é privativo do parlamento. A graça. A graça, a anistia, é privativo do parlamento, está lá na Constituição. Não tem que outro poder falar qualquer coisa. Tem o executivo que pode sancionar ou vetar. Se o Congresso derrubar o veto, é decidido. Você já viu alguma graça, anistia, o indulto ser derrubado? Não, apenas o Daniel Silveira. Apenas o Daniel Silveira. Que foi o meu. Por que eu quero um Senado forte? Hoje estava discutindo com gente de manhã sobre o estado de Rondônia, por exemplo. Eu tenho lá meu candidato, um tal de Bruno Scheidt, inventei o nome lá. O Bruno Scheidt é meu candidato ao Senado lá em Rondônia. Qual o compromisso que eu tenho com ele? Eu não quero que ele seja leal a mim, ele tem que ser leal à Constituição. Eu quero um Senado forte para equilibrar os poderes.
não quero um Senado forte para perseguir quem quer que seja. E hoje em dia, tem estado que a gente não vai ter candidato. Mas acertamos com outros partidos que têm mais chance, estamos juntos. O primeiro suplente é nosso, ou o segundo suplente, que não tem muita importância, é nosso. Estamos trabalhando, acreditamos que dos 54 que estão em jogo, 44 estarão alinhados com a direita. Some-se, não com os 27, mas com uns 15 que ficam lá, nós vamos ter quase 60 leais à Constituição. Ponto final. Essa frase o senhor disse lá no ato da Paulista, né? Que se tivesse metade do Senado, metade da Câmara, não precisaria nem ser presidente. Isso é uma saída sua, caso a elegibilidade... Você pode me querer uma coisa? Eu, com metade do Senado, eu vou mandar mais que o presidente da República. Não adianta ele indicar o João para o Supremo, que eu falo ao meu pessoal, aprove ou não aprove. As agências, que o povo não sabe o que são agências. É uma forma, então, de continuar mandando sem ter um cargo eletivo. Sim. Trabalhando terça, quarta e quinta. Agora, temos que chegar a esse nível e a população está se conscientizando. Coisa mais comum eu ouvir na rua, você vai ter mais de 50%. Nós começamos lá atrás com o PSL, elegeu 50 deputados. Tinha uns 20 que traíram a gente. Depois elegemos 99, tem uns 15 que traíram. Já melhorou. Eu tenho certeza, vão fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho, Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais pelo Brasil todo. E ele resolveu não vir candidato a federal pelo Rio, para que o Ramagem não perca voto nem o Ernegão. Porque os votos deles iriam para o Carlos. Pai, eu sendo senador, onde seria? Santa Catarina. Já teve uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar que é o nome do Instituto, que está na frente. Tem uma pesquisa agora num blog de esquerda, que deu 80% que vota nele. Agora, eu não estou contra os outros candidatos. Lá tem bons candidatos. Cada partido não é seu candidato. O senhor lá teve 75% dos votos. Sim, Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. O PT nunca passou por lá. Você quer saber se uma cidade é boa ou não? Procure saber quantos vereadores do PT tem lá. Se tiver 0, a cidade é boa. Pode ir para lá. E, presidente, então, só para resumir, o senhor disse que pode chegar a ter influência sobre 60 senadores. Sim. E o senhor está dizendo, então, que se o senhor der um comando de que eles devem votar pelo impeachment de algum ministro do STF, nós não queremos eles votariam? Isso. Nós não queremos perseguir ninguém. Olha os sinais que nós estamos dando. Falta 1 ano e meio para acabar o 2026. Mas essa influência do senhor seria o que exatamente, então? Se você me vê forte, você não me provoca. Como o Senado está fraco, tem uns 33 ali que são independentes, ou são leais à Constituição, o restante, por um motivo ou outro, não tem essa independência, todo mundo sofre. É justo as pessoas presas pelo 8 de janeiro, tentativa armada de golpe de Estado, pelo amor de Deus. Eu repito, é você receber uma multa agora lá em Fortaleza e tem que pagar essa multa. Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Que justiça é essa? Nós queremos isso para o Brasil? Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa. Que não vão parar por aí. Presidente, o senhor falou que o governador Tarcísio de Freitas é um irmão seu. E o senhor andou se reunindo com ele na semana passada. Nesse encontro, ele avisou que faria uma defesa da economia de Estado e ao invés de defender a anistia aos bolsonaristas. O senhor considera isso uma deslealdade? Não, negativo. É obrigação dele defender seu Estado. É obrigação do Lula defender o Brasil. Se o Lula não está defendendo o Brasil, por que o Tarcísio vai fazer? O Tarcísio se reuniu com o encarregado de negócios semana passada. Parece que houve uma nova reunião hoje de manhã também. Ele está buscando alternativa. Agora, a decisão é do Donald Trump. Ponto final. O que o Trump quer? Ele tem dado sinais que ele quer. Basta ver o que ele está escrevendo. Entendam ou não entendam. E não está pedindo muita coisa. Ele está pedindo democracia para nós, meu Deus do céu. Obrigado, Trump. Pedindo democracia para nós. Não queremos um tarifaço que não é, alguns acham que é só o pessoal do agro, o industrial que vai perder. Todo mundo vai perder. Mas o governo Lula tem optado por ir pelo caminho da diplomacia e da negociação e não há nenhuma indicação de que o STF possa rever o processo. Qual a negociação que o Lula está tentando? Convidando, dizendo que vai dar jabuticaba para o Trump?
se aliando aí, defendendo aí o Irã contra Israel. O que ele quer? Ele deixou... Dizendo que o padrão dólar tem que deixar de existir no BRICS. O que ele quer? Deixou a cargo do Itamaraty, né, as negociações comerciais. Itamaraty é uma piada. Quando nós perdemos as 2 refinarias da Bolívia, o Celso Amorim falou que o Evo Morales estava certo, porque estava tendo uma posição imperialista. Esse cara não pensa no Brasil, é o Foro de São Paulo, eles se ajudam. Acabou de, eu acho que perdoar uma dívida de 10 bilhões de reais com a Venezuela. Na Venezuela tem metrô. No Brasil tem cidades que não tem metrô. São os amigos, se ajudam. Porto de Mariel em Cuba, obras em Angola, na Bolívia, até na Argentina, do Fernandes. Poxa, dinheiro do BNDES para isso? Mas não há nenhuma indicação de que o STF pode recuar ou mudar alguma não coisa sei que tá na cabeça no processo. Eu queria ser ministro supremo uma hora dessa. Não, mas eu digo, como é que vai se resolver, então? Não, mas eles têm que ver o que está na mesa, meu Deus. Eu não vou dar... Eu vou falar para eles que é isso ou aquilo. Eles que decidam. As cartas estão aí. Vê se o preço é alto ou não. Eu fiz um pequeno comunicado de 4 parágrafos, botei, até numerei de 1 a 4, onde eu falei, dado momento, né? Se existir harmonia e independência dos poderes, está solucionado o negócio. Mas tem poder que quer ser mais poderoso do que o outro. Aí está o problema. E, presidente, uma pergunta de interesse até mais retrospectivo, né? O senhor falou já aqui na entrevista que não se arrependeu de nada que fez durante a pandemia, mas há algo que o senhor tenha se arrependido do seu governo? Não, o que acontece? A forma de me expressar... O que o senhor teria feito diferente? A forma de me expressar não foi boa. Eu li os contratos, eu li os efeitos colaterais da Pfizer. Se alguém tiver a curiosidade, né, se pedir para mim, eu mando. São 513 páginas. Um relatório do parlamento americano sobre vacina e suas consequências. Parece que eu fiz aquele relatório. Então a Pfizer não mentiu. Ela fala em mais de 100 efeitos colaterais. Inclusive no relatório americano diz que cada 200 mil crianças contaminadas, uma vai a óbito. Eu te pergunto, compensa vacinar todo mundo? Com risco de miocardite, cardiopatite? Para alguns casos a solução é transplante, compensa? Eu acredito que não. Agora, estava todo mundo obcecado na vacina, gente embaixo do colchão, embaixo da cama de casa gritando que era vacina. E o Bolsonaro é contra. Fui acusado de não comprar vacina. Não tinha vacina em 2020 para vender. Começou a venda em 21. Então, em 2020 não tinha como vacinar ninguém. A primeira vacina foi em dezembro de 2020. Agora, eu comprei e não obriguei ninguém a tomar. E o tratamento alternativo, hoje, o parlamento americano reconhece. Reconhece o tratamento paliativo que eu sugeri na época. Eu li. Eu liguei para a África subsaariana. Por que não estão morrendo aí, já com o IDH lá embaixo? Eles tomam tal medicamento para a cegueira dos rios. Por que na Amazônia, por exemplo, o militar com o mesmo nível econômico de um civil morria menos do que o civil? Porque o militar tomava algo preventivo para a malária, o civil não tomava. É difícil. Nós perdemos a oportunidade de debater, de conversar, dar uma opinião. Opinião passou a ser crime. Tem gente presa por opinião no Brasil. Tem gente que se autoexilou por opinião. Não tem cabimento de viver num país desse. Eu estou sendo julgado por narrativas. Eles têm que provar que eu sou culpado. Não, eu tenho que provar com prova negativa que eu sou inocente. Repito, pela 5ª vez, o que eu quebrei aqui na Praça de Poderes. Tenho dois crimes sobre isso aí. O que eu quebrei se eu estava nos Estados Unidos? Presidente, sei que o senhor não gosta de cogitar não ser candidato, mas assim, na hipótese, queria voltar de novo. Quem seria o seu representante, a quem o senhor daria o seu apoio? Na direita a gente tem o Caiado, o governador Tarcísio, o Romeu Zema, são bons nomes. O senhor daria o seu apoio ou há outros nomes possíveis? Só Jair Bolsonaro. Quando eu nasci, eu chorei. Meu vizinho gritou, é homem ou mulher? Você só viu o sexo quando nascia. Você só vai saber, talvez, né? Eu acho que não vai ter, mas talvez se tiver, no último dia. Sim. Não tem sonografia aqui para dizer o sexo do futuro candidato. E o senhor indicou que só vai definir isso em 2026? Por que eu estou inelegível? É outro abuso
contra mim. O ministro Alexandre de Moraes esperou trocar aqueles dois indicados pelo governo, escolhidos pelo presidente da República, trocar para poder botar em pauta a inelegibilidade. Eu pergunto isso, estou enfatizando, porque muitos dos seus aliados mesmo defendem que o senhor definisse um apoio ainda em 2025 para se construir uma candidatura. Olha, qualquer candidato pode pegar um avião aí e falar: atenção, amigos de Teresina, Piauí. Vou posar tal dia, vou estar na praça tal para dar uma palavra para você. Vê se vai alguém assistir. Tem muita gente que é bem avaliada no seu estado. Quando bota o pé fora do estado, não está bem assim. Logicamente que eu seria um tremendo cabo eleitoral para eles. Não vou negar isso daí. Mas eu quero a prova concreta que eu cometi algum crime. Não sou acusado de corrupção. Nada de errado eu fiz. Por que essa perseguição? Porque eu botei o Brasil para frente. Eu abri os olhos de muita gente. Quem nós somos? Onde podemos chegar? Você bota o mapa do Brasil na tua frente, você olha. Eu falo para você em cada local o que a gente pode fazer. E onde é que está o atrapalhamento para isso daí? Se eu tiver um Senado e uma Câmara favorável, a gente, dentro das 4 linhas, vai em frente. Se o senhor for preso, condenado e preso, o senhor vai resistir à prisão? Não cogito prisão. Eu aqui não fiz nada para perder a minha liberdade, algo mais sagrado que nós temos. Eu estupro uma condenação por prisão em cima do que estou sendo acusado. Mas estupro. se acontecer... não posso falar o se. Eu posso dar alguém pode dar eu não, né? Você dá um tiro em mim agora. Não estou pensando nessa possibilidade. Isso é um tiro no coração. O senhor declarou em outros momentos que seria o fim da sua vida, até mais do que o fim da sua carreira política. Estou com 70 anos, alguns problemas de saúde. E o sistema me interessa, eu morto. Tentaram me matar em 18. Ou tu acha que o Adélio é um lobo solitário, que andava desempregado, andava pelo Brasil, perseguindo meu filho Caio em Santa Catarina. Alguém na Câmara com a carteira dele para entrar na Câmara. Tá certo? Não é um lobo solitário. Ele tinha uma missão. Se ele fosse apenas um assassino qualquer, teria sido morto já. Muito bem tratado no presídio. Passou a ser um lorde. E agora está na iminência, ir para a rua, que estão acabando com os hospitais, os manicômios aí, prisionais. Está em via de ir para a rua. E queriam me tirar o pó de arma meu na primeira busca e apreensão. Tirar meu pó de arma na primeira busca e apreensão, tirar meu pó de arma. Como se eu fosse um bandido por causa de um cartão de vacina, que depois foi arquivado. As joias também. O TCU praticamente arquivou também esse negócio também. Eu comprei 101 imóveis com caixa 2 no Vale do Ribeira. Covardia, jogo sujo. Tá? Se dá um trabalho de fazer isso, querer condenar minha esposa com R$ 2.900 de moedinha no lar, que ela doou por de caridade com recibo. Eu comprei 10 milhões de reais de leite condensado para mim. Eu comprei 30 próteses penianas para mim. Eu comprei 300 mil comprimidos de Tadalafila para mim. Essas acusações idiotas que desgastam você. Só faltou me acusar de ter engravidado a baleia, mais nada. Presidente, desde o episódio do aumento das tarifas, o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem direcionado críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por considerar que a defesa por uma negociação com os Estados Unidos esvazia a estratégia de anistia. Quem está certo nessa questão? Hoje foi botada uma pedra em cima. Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Está tudo pacificado. O Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo. Tá? E vamos em frente. Nós não podemos dividir. O Tarcísio é um tremendo de um gestor. Uma pessoa fantástica que está revolucionando São Paulo. Nada de crítica para ele. Se tiver, é por telefone pessoal. E o Tarcísio... Tive 2 dias com ele semana passada, conversei com ele hoje de manhã, conversei com o Eduardo, acertamos, tudo pacificado, vamos em frente, e o que importa é o futuro do nosso Brasil. O Tarcísio é governador de estado, não é presidente da República. Ele tem que estar vendo o empresariado lá de São Paulo, que por tabela é todo mundo. No meio tempo está fazendo o possível. Vai conseguir? Não sei, porque essas decisões são pessoais do presidente Trump. O senhor fez essa conversa depois da publicação que o seu filho fez? Sim, dessa última agora. Tinha subserviência a servir. Já está pacificado. Por isso que o senhor fez essa conversa, então, para pacificar? Sim. Estava saindo de controle? Estava. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né, ele
não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política. Está bem. Ele acerta 90% das vezes. 9% quando meio, 1% está errando. Tem um baita de um futuro político pela frente. Desde que esse inquérito que foi aberto exclusivamente para ele agora, como tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito, olha só, botaram ele num inquérito, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele fazendo trabalho nos Estados Unidos, o que Gleisi, deputado do PT, senadores do PT, fizeram quando o Lula estava preso? Foram para o mundo todo, até para Al Jazeera, eles foram falar que a justiça do Brasil aqui está perseguindo o Lula. Quando, ao contrário, não pode. E outra, o que ele está subvertendo o Estado Democrático de Direito conversando com parlamentares dos Estados Unidos? Ou com gente da Casa Branca? Quando lá atrás eu cogitei ele ser embaixador, ele foi ridicularizado. Fritador de hambúrguer, apelidos outros. Tá? Tão preocupado agora com o fritador de hambúrguer? Aí era para, se eu sou o Lula, ligo para o Eduardo. Eduardo, vamos resolver esse problema junto? Mas ele não tem humildade para isso. Ele quer o pior do Brasil, ele quer culpar alguém. Ele sempre culpa alguém. Se o Lula ligasse para o Eduardo atenderia e teria uma conversa? Eu teria que falar com o Eduardo. Mas o senhor daria esse conselho? Daria, conversa com o Lula. Conversar com o presidente? Sim. E outro integrante. Nós temos um problema grave pela frente agora, que é essa tarifa. E repito aqui, o Trump deu a entender o que ele quer. O que ele não quer caça às bruxas. Sim. Ele quer a liberdade de expressão, que interessa para vocês da imprensa, muito isso aí. Ele quer um bom comércio. Ele não quer que o presidente aqui fique falando em acabar com o padrão dólar. Ele gostaria que não continuasse apoiando terroristas, o Lula, Hamas, todo mundo. Tá? Não apoia Israel. Nós temos uma interrogação aí se saiu algum urânio do Brasil ou não para o Irã, que o urânio tem DNA. Tá? Já imaginou se aparecer um DNA brasileiro no urânio, porventura, apreendido lá no Irã? Como é que fica o Brasil? Quais seriam as sanções em cima do Brasil? A gente ficaria um páreo aqui no Brasil. Páreo. O Lula ameaça quebrar patentes. Esse cara, ou ele quer quebrar o Brasil, ou é um psicopata. Um dos dois. O senhor disse que o senhor daria esse conselho para que o Eduardo atendesse a uma ligação do presidente Lula. Mas o senhor daria o conselho também de que o Eduardo procurasse ativamente o presidente? Não, quem tem que procurar é quem está precisando. Quem é o presidente é o Lula. Pô. Se o Lula mais mal fala com os seus ministros, vai falar com o Eduardo. Procura. Humildade. Faltam agora, acho que 15 ou 16 dias para o 1º de agosto. Se chegar, o Brasil apenas exporta o equivalente a 12% para os Estados Unidos, mas dá um impacto geral aqui, geral. O mundo começa a tirar dinheiro daqui. Já está tirando dinheiro daqui, não quer investir mais aqui. Quem quer investir num país, você não tem segurança jurídica? O senhor acha que já... Repito para vocês aqui, se eu fosse presidente, estaria sendo tratado da mesma forma do Milei na Argentina. Que já demonstrei lá atrás, quando o Trump quis taxar o nosso laço. Essa pergunta que eu ia fazer, o senhor acha que o senhor teria, digamos, poderia fazer uma interferência e conseguir alguma coisa do Trump? Pode ter certeza no sentido de reduzir essas tarifas? Eu teria conversado com ele antes. Você tem que se antecipar a problemas. Até porque não teria por que taxar. Você vê na primeira correspondência dele o porquê. Você olhar, tem razão ou não tem razão? É só você ver. Agora, quase que diariamente, você tem um novo ataque do Lula ao governo americano.